Oferecimento LK Veículos, Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo. Terça-feira, dia 29 de outubro, vamos meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 13, versículos 18 a 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos em seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A que é semelhante o reino de Deus? Os textos da liturgia, mediante 2 parábolas, põem diante de nossos olhos uma das características próprias do reino de Deus. É algo que cresce lentamente, como um grão de mostarda, mas que chega a ser grande ao ponto de oferecer refúgio às aves do céu. Assim o manifestava Tertuliano. Somos de ontem e enchemos tudo. Somos de ontem e enchemos tudo. Com essa parábola, nosso Senhor exorta a paciência, a fortaleza e a esperança. Essas virtudes são particularmente necessárias e aquelas que se dedicam à propagação do reino de Deus. É necessário saber esperar a que semente plantada, com a graça de Deus e com a cooperação humana, vá crescendo, aprofundando suas raízes na boa terra e elevando-se pouco a pouco até converter-se em árvore. Faz falta, em primeiro lugar, ter fé na virtualidade, fecundidade contida na semente do reino de Deus. Essa semente é a palavra. É também a Eucaristia, que se semeia em nós mediante a comunhão. Nosso Senhor Jesus Cristo se comparou a si mesmo com a verdade. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morre, fica só. Se morre, produz muito fruto. Nos diz isso muito bem no Evangelista São João, capítulo 12, versículo 24. O reino de Deus prossegue. Nosso Senhor é semelhante. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, e toda a massa ficou levedada. Também aqui se fala da capacidade que tem a levedura de fazer fermentar toda a massa. Assim sucede com o resto de Israel, de que fala no Antigo Testamento. O resto salvará e fermentará a todo o povo. Seguindo com a parábola, só é necessário que o fermento esteja dentro da massa, que chegue ao povo, que seja como o sal capaz de preservar da corrupção e de dar bom sabor a todo o alimento. Também é necessário dar tempo para que a levedura realize seu labor. Parábolas que animam a paciência e a esperança. Parábolas que se referem ao reino de Deus e à igreja e que se aplicam também ao crescimento deste mesmo reino em cada um de nós. Jesus usava os exemplos mais simples possíveis. Em outras passagens, chega a dizer que explicava essas coisas em parábolas, a fim de confundir os doutores, justamente porque os doutores não tinham contato com coisas simples, como plantar sementes, preparar massa de pão ou de bolo. Então eles tinham mais dificuldades de entender e às vezes se confundiam. Eles se desafiam: com que poderei comparar o reino de Deus? Primeiro, ele compara com o homem que lança a semente de mostarda no seu jardim, como falávamos. A semente gera uma árvore que os pássaros do céu fazem ninhos em seus galhos.
Qualquer pessoa simples daquela época sabia que a semente de mostarda é a menor dentre todas as sementes e que gera uma árvore enorme, confundindo os doutores da lei. E o que isso tem a ver com o reino dos céus? Veja que comparação linda. O homem que atirou a semente é o próprio Jesus. A semente é o Evangelho, o terreno é o nosso coração e a árvore que vai crescendo a partir daquela semente é nossa vida, que é próprio reino dos céus, onde as aves do céu fazem ninho. Ou seja, as crianças de todas as idades vêm se aconchegar, aonde as pessoas vêm acolher frutos para saciar sua fome de Deus, onde tantos vêm descansar à sua sombra quando estão cansados. E mesmo quando vem o lenhador e corta os seus galhos ou até o seu tronco, a árvore exala perfume sobre o machado que a feriu, mas não morre antes de espalhar novas sementes pelo mundo afora. Essa segunda comparação foi com o fermento que se mistura em 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Jesus entendia a terra de cozinha. Quem cozinha sabe que não é só jogar o fermento e pronto. Existe todo um processo para fazer o fermento penetrar na massa. E eu fico imaginando aquelas mulheres quando iam preparar o pão, fazendo as analogias a cada gesto durante a preparação do pão. A farinha é o nosso ser e o fermento é o amor. Enquanto a massa vai sendo misturada com o fermento, ela precisa ser batida, amassada, deformada e remodelada para que o fermento se misture e fique igualmente distribuído em toda a massa, para que no momento de ir ao fogo, o pão resista ao calor e cresça por igual. Nós também precisamos ser amassados, deformados, remodelados para que o amor preencha todas as áreas de nossa vida. Enquanto houver áreas sem fermento, aquela área deverá ser amassada e sofrer um pouco mais até que o fermento do amor entre nela. A todos um feliz e abençoado dia. LK Veículos, Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo.